Fala aí, galera, aqui quem fala é o professor Rosante. A gente está aqui hoje para falar de um assunto muito importante, que é o governo do quarto, quinto e sexto presidentes que o Brasil vai ter lá na República Oligárquica, lá no comecinho da República, lá atrás, durante a República do que apelidamos de café com leite. A aula passada, a gente viu os três primeiros presidentes da República Oligárquica. Depois de superar a República da Espada, começa a República Oligárquica, para a gente relembrar. E aí você teve o primeiro presidente, Prudente de Moraes, o segundo, Campos Salles, e o terceiro, o Rodrigues Alves. Agora a gente vai para o quarto presidente, o primeiro mineiro indicado, um cara chamado Afonso Pena. E olha, detalhe, o Afonso Pena não vai terminar o mandato dele, ele vai acabar morrendo no meio do mandato. Mas antes de morrer, aconteceram algumas coisinhas importantes na mão dele. E uma delas, a primeira delas, é a campanha, o projeto que o governo dele vai fazer para ocupar o território e para trazer gente para o Brasil para ajudar nessa ocupação territorial de áreas, principalmente de áreas que ainda não estavam sendo exploradas devidamente, segundo o governo. Ele criou até uma frase que foi: governar é povoar. Frase essa que mais para frente o Washington Luiz vai adaptar e vai falar o seguinte: governar é abrir estradas. No fundo, ele vai adaptar a frase aí, mas lá na frente, no governo do Washington Luiz, a gente faz essa análise. Aqui o que você tem que pensar é que nessa campanha de ocupação e imigração, ele vai pegar um militar muito especial, um cara chamado Cândido Rondon, e vai criar uma expedição, a expedição Cândido Rondon. Essa expedição Cândido Rondon, ela vai fazer um roteiro, ela vai ter uma caminhada muito específica. Dá uma olhada aqui, ó, na expedição Cândido Rondon. Olha só. Olha o mapinha da expedição, tá vendo? Olha o trecho que ele vai rodar. E repara, ele vai rodar a região que tecnicamente é o centro-oeste brasileiro atual e vai subindo até a região norte para explorar regiões que o governo dizia que na época eram pouco exploradas e que poderiam ter tanta riqueza quanto, por exemplo, o Acre, estado recém-adquirido no governo anterior. Então ele queria explorar essas regiões, e na época era tudo, na verdade, Mato Grosso, Amazonas e Pará. Não existia ainda Rondônia. Então ele ia passar pelo Mato Grosso, que não tinha divisão, nem Mato Grosso do Sul, nem Mato Grosso, muito menos Rondônia. Ele vai passar pelo Mato Grosso, chegaria ao Amazonas e ao Pará. Essa ideia dos três grandes estados, na verdade, é que vai depois, mais para frente, fazer com que o Brasil pense no Mato Grosso como uma área a ser dividida para ser melhor explorada. O nome, inclusive, de um estado que vai ficar ao norte do Mato Grosso, Rondônia, vem em homenagem ao Cândido Rondon. E esse cara vai fazer essa exploração amazônica por esse roteiro aí, bem extenso e bem perigoso, porque para a época não era fácil explorar o meio da mata fechada brasileira. Não era uma coisa para qualquer um. E a gente teve um convidado ilustre que ajudou ele a fazer esse projeto, que veio para cá nessa expedição, um cara que tinha sido presidente norte-americano, um cara chamado Theodore Roosevelt, o Ted Roosevelt. E esse cara veio para cá para o Brasil achando que ia ser molezinha, que assim, chegou lá, mano, tranquilão. É fácil fazer uma exploração amazônica. Meu, já fiz safari na África. Nada vai ser pior. Na cabeça dele era assim que ia funcionar. Realmente, o Roosevelt, depois que ele foi presidente, ele foi fazer safari na África e aí ele veio para cá. Ótimo. Ajudou ali na expedição Rondon mesmo. Inclusive tem um rio batizado como Rio Roosevelt, que foi descoberto nessas expedições aqui e acabaram batizando em homenagem ao Roosevelt. Mas o Roosevelt quase morre. Pegou, assim, malária, ficou mal no meio da floresta, sabe? Tinha falta de médico. Foi uma aventura realmente absurda. Perdeu quase 20 quilos, isso dito por relatos do próprio Roosevelt, depois que ele voltou para os Estados Unidos e escreveu um diário do tempo que ele ficou no meio da Amazônia. Vai vendo, tá? Esse cara também ajudou a criar toda uma biblioteca de registros da fauna e flora brasileira para os museus norte-americanos. Então, ele, como antigo presidente, fez uma missão aqui também científica, tá? E ele vai ajudar ali o Cândido Rondon, esse carinha aqui, ó, de bigodinho, e ele aqui, ó, de óculos, o Roosevelt, tá? Eles vão literalmente ser amigos, vão ser parceiros nessa empreitada e vão ajudar o Brasil a desvendar ali uma série de regiões que ainda eram obscuras ao governo brasileiro. E aí, presta atenção, já tinha mais de 400 anos do suposto descobrimento do Brasil pelos portugueses e você tinha territórios brasileiros que ainda eram inexplorados, obscuros completamente na cartografia brasileira. Então ele vai ajudar muito a desenvolver definitivamente esse mapa da região norte e centro-oeste do Brasil, nas áreas mais a oeste, na verdade, do território. Tudo bem? O Afonso Pena também vai estimular muito
a imigração. Ele também vai querer muito que venham novos imigrantes para cá. E é aí que você vai ter a vinda de novos imigrantes japoneses. Olha só os imigrantes japoneses chegando no Brasil. Olha só um retrato dos primeiros imigrantes indo para o Brasil. Olha os caras vindo no primeiro navio que traz japonês para cá, o Kasato Maru. E esse Kasato Maru era Kasato era o nome do barco, Maru era o tipo de barco, um barco de quilha não tão funda, tá, que era um barco típico japonês. E o Japão na época estava mandando muita gente para fora do Japão, porque o Japão na época, por conta da era Meiji, teve um boom populacional e não tinha alimentação. O Japão sempre teve escassez de alimento e não tinha comida para todo mundo. Então, apesar de todo mundo achar que o Brasil foi lá buscar japonês, estimulando a vinda, no fundo, o governo japonês queria que saísse japonês de lá para que eles não morressem de fome. Então, o governo japonês vinha com uma campanha que era assim: vá para fora, leve a cultura japonesa, ou seja, leve a nossa cultura para o mundo e ao mesmo tempo consiga comida, vai conseguir terra, vai fazer sua vida em outro lugar. Esses caras vinham, muitos vieram para o Brasil, muitos, na verdade, o nosso presidente Afonso Pena queria trazer para o norte do Brasil, para a região norte mesmo, para colocar lá no norte e ajudar a povoar a Amazônia. Só que aí ele teve um erro estratégico, né? Porque um japonês e a floresta amazônica é uma combinação perfeita. Porque no Japão você está cheio de floresta tropical. Você tá maluco, velho? O japonês vai chegar ali, ele vai estranhar absurdamente o clima, a geografia, ele vai olhar para aquela mata e falar assim: eu não sei nem o que fazer aqui. E muitos desistem. Tanto que boa parte dos japoneses que vão ficar no Brasil vão ficar na região sudeste, plantando café no oeste paulista. E aí é que São Paulo vai receber o grande fluxo de imigrantes japoneses. O primeiro navio realmente chegou no Porto de Santos, o Kasato Maru, em 1908, trazendo os primeiros imigrantes japoneses. A viagem de lá para o Brasil foi longa, era uma viagem ultra cansativa. Quando cruzava ali a linha do Equador, imagina o calor, uma viagem que tinha que vir contornando ali a Índia, depois a África, depois cruzar o Atlântico. Era uma coisa insana, literalmente o outro lado do mundo. E esses caras migravam para vir para cá buscando uma oportunidade. Na mesma época eles migraram para o Peru, migraram para o Panamá, migraram para Guatemala. Você teve uma migração japonesa para outras regiões da América, mas o que importa para a gente é o Brasil. Tudo bem? Beleza? Tirando o processo de imigração que ele incentiva e a ocupação territorial, você vai ter também uma outra questão, que são os chamados convênios que vai ser firmado. Na verdade, não os convênios, o convênio que ele vai firmar, e que ele vai firmar, na verdade, modificando um acordo feito pelo presidente anterior. O presidente anterior, o Rodrigues Alves, no seu último ano de governo, em 1906, ele fez um convênio chamado Convênio de Taubaté. Basicamente, se reuniram ali grandes cafeicultores em Taubaté, na cidade de Taubaté, no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Eles vão se reunir ali e aí vão vir todos os interessados na questão para discutir e vão falar o seguinte: olha, a gente tem que fazer um acordo, e reunidos estavam os governadores de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, onde o café fique protegido. Os 3 grandes estados produtores de café tinham interesse nisso e os governadores falaram o seguinte: para defender o café, a gente vai comprar o café que o mercado não absorver. Ou seja, de ano em ano você tinha um aumento na safra do café, às vezes o mercado dava literalmente uma absorção menor para o café, então sobrava um pouco. E aí, para você não ter café sobrando e deixar o preço cair na exportação, o governo de São Paulo, Minas e Rio garantiria que ia comprar o excedente do café. Presta atenção, eu estou falando que em 1906 o Rodrigues Alves, o presidente anterior, vai aceitar isso aí. Tudo bem, até porque não implica em nada no governo federal. Ele é um convênio assinado na mão do Rodrigues Alves, mas o Rodrigues Alves mesmo não tem nada a ver com isso. São os governadores de São Paulo, Minas e Rio que estão falando que vão comprar o excedente do café. Só que aí quando o Afonso Pena entra, em novembro de 1906, ele vai falar assim: não é justo que se o café sustente o país, não é justo que 3 estados tenham que sustentar o café. Então o país tem que ajudar o café, o país vai ter que socorrer o café em momentos de necessidade. E aí ele mudou as regras do convênio, e por isso que o convênio está colocado na mão dele aqui. Apesar de ter sido assinado durante o Rodrigues Alves, a mudança que deixa o convênio como ele funcionou é na mão do Afonso Pena e determina o seguinte: quem vai comprar o excedente de café não são os estados, não são os governos de São Paulo, Minas e Rio, e sim o governo federal. O Brasil iria comprar esse excedente de café. Ou seja, os estados então que compravam ficaram livres, quem passa a comprar é o governo federal. O governo federal agora vai comprar todo o excedente do café e vai estocar para garantir o preço alto. E aí, quando o mercado tivesse necessidade, o governo iria colocar esse café no mercado para ser vendido. O problema é,
O governo simplesmente passou a seguinte mensagem: o governo vai comprar o excedente de café, o governo federal vai comprar o café que sobrar. Qual é a mensagem que um cafeicultor vai ouvir e entender? Vou plantar o máximo de café possível porque o governo vai comprar o excedente, tudo bem. E aí, meu amigo, explode a produção cafeeira no Brasil. Você vai ter uma alta na produção cafeeira porque você tem a compra garantida. E o governo cada vez tem que comprar mais café. Só que ele não dava conta. Coisa que o governo acabou tendo que fazer futuramente, os próximos presentes, de tempos em tempos, queimar o excedente de café porque não tinha onde estocar. E ao queimar esse excedente de café, literalmente o Brasil estava queimando dinheiro. Porque a gente está queimando um produto que o governo comprou para estocar e depois revender. Se a gente compra café e queima, literalmente é como se a gente estivesse queimando dinheiro. E é isso que acontecia. Tanto que se criou na época uma forma de amenizar as perdas nas exportações do café, complementar ao convênio Taubaté, que foi a chamada caixa de conversão. Foi uma prática muito usada no Brasil durante os próximos governos, que era o seguinte: toda vez que o café estava muito desvalorizado, o governo brasileiro fazia o quê? Para aumentar o lucro dos produtores. Desvalorizava a moeda nacional. Porque quando você desvaloriza a moeda nacional, mesmo que artificialmente, a exportação passa a ser muito vantajosa. E aí o cara que exporta o café ganha de qualquer jeito. Só que isso mata a chance da população muito pobre do Brasil, a população mais pobre, de comprar qualquer coisa que venha de fora. Só tem um problema: boa parte dos produtos industrializados no Brasil vinham de fora. Ao fazer isso, você gera um surto inflacionário brutal nos preços comuns. No tecido, por exemplo, que o Brasil já tinha fábricas, mas não conseguia abastecer o seu próprio país. Então, muito do tecido brasileiro ainda vinha de fora. E aí, como é que você faz? Você salva o café desvalorizando a moeda, mas mata todos os outros produtos? Foi o que o governo na época falou o seguinte: quando o café ganha, o Brasil ganha. Quando o café perde, todo mundo tem que perder um pouquinho. E aí se convencionou a chamar isso de socialização das perdas. Meu, o povo brasileiro falava assim: engraçado, eu nunca vi socialização dos ganhos, porque eu nunca ganhei quando o café ganha. Agora, eu estou perdendo quando ele perde. Que absurdo é esse? Eu não tenho nada a ver com café. Muita gente no Brasil vai ficar bem incomodada. Você criou até um samba muito famoso no Brasil, que é o Com Que Roupa Eu Vou, para o samba que você me convidou. E se você analisar a letra dessa música, ele vai estar fazendo uma análise muito bonitinha da situação que o Brasil vivia na época e que estava muito difícil comprar uma roupa nova. Ou seja, eu não posso ir na festa porque eu não tenho como comprar uma roupa nova, porque está difícil se virar. É bem nessa época aí, onde você tinha os tecidos a preço, absurdamente alto, absurdamente caros, e você não conseguia ter acesso a produtos importados justamente por conta da desvalorização da moeda. Por conta da nossa moeda estar valendo muito pouco. Belezinha? Tranquilo? Só que o Afonso Pena morre. E quando ele morre, aí você vai falar assim pro senhor: pô, ele morreu, e aí? E aí o seguinte: os cafeicultores vão ficar muito preocupados, né? Os cafeicultores estavam se dando muito bem, o convênio Taubaté foi modificado, estavam sendo salvos. Olha a chargezinha aqui, ó. Mas vocês vivem dizendo que são contra a intervenção da economia. E aí os cafeicultores: sim, mas quando estamos no prejuízo, somos a favor. Porque foi exatamente o que o governo fez e que ele não vai fazer, por exemplo, para salvar o látex lá na frente. O látex, que vai entrar em crise no norte, o governo brasileiro não vai gastar um centavo para ajudar, mas vai salvar o café. A política do café com leite era muito forte e vai salvar seu principal produto. E aí, quando o vice-presidente tem que assumir, o Nilo Peçanha, esses cafeicultores estavam muito preocupados se o Nilo Peçanha ia ou não manter a política. E o Nilo Peçanha, na verdade, fez toda uma campanha muito inteligente, que era para ficar aquele ano que faltava, tá? Aliás, o Nilo Peçanha aqui tem um detalhe, vamos corrigir. O Nilo Peçanha não vai ficar de 6 a 9, né? Ele vai terminar o mandato aqui. Então ele vai ficar exatamente de 9 a 10. Ele vai terminar o mandato do nosso amigo Afonso Pena. E ele vai terminar esse mandato, e nesse um ano ele queria fazer uma campanha muito inteligente. Para quê? Para que ele pudesse criar um nome e depois vir a ser candidato à presidência. Ele achava que agora, por ser muito novo, ele ainda não estava pronto para ser candidato, ele não teria apoio. Mas ele fazendo aí um fim de mandato bom, quem sabe no futuro ele teria esse apoio. E foi essa a ideia. Ele criou até uma linha de pensamento político que era o niilismo. Era uma espécie de pré-populismo. Ele já tentava agradar as massas para poder ter respaldo popular numa futura eleição. Só que você sabe que a eleição no Brasil já era fraudulenta, então pouco importava o respaldo popular. Vai ganhar quem a máquina do Estado decidir que vai ganhar. Esse cara, durante esse ano, ele criou o Serviço de Proteção ao Índio, o chamado SPI, Serviço de Proteção ao Índio. E ele vai criar nesse Serviço de Proteção ao Índio uma coisa que era literalmente
o que hoje a gente chama de FUNAI, tá? A Fundação para a Proteção dos Índios, na época era o SPI. E ele vai colocar como membro desse SPI o Cândido Rondon, o sertanista lá que foi lá fazer a expedição Cândido Rondon, a expedição Rondon. O Rondon, tinha descoberto um monte de tribo nativa que o Brasil nem conhecia ainda. E o Rondon era um cara muito defensor dos índios, tanto que ele tinha uma frase que foi muito famosa, que é: morrer se for preciso, matar jamais. Ele falava: num confronto com o índio, se for o errado, sou eu. Eu estou na terra deles, eu sou errado. Então, eu morro se for preciso, tá? Mas eu não vou matar índio, não. Isso eu não vou fazer. E aí ele foi colocado ali meio como chefe desse SPI para ajudar na proteção desses índios, desse serviço de proteção aos nativos que ainda não conheciam. A gente tinha índio no Brasil que não conhecia branco, que não sabia que existia branco. Tudo bem? Beleza? O Nilo Peçanha terminou o governo dele. Uma curiosidade para o governo do Nilo Peçanha: o Nilo Peçanha, ele era mulato. Ele foi o primeiro presidente ali mulato do Brasil, apesar de a história tentar branquear ele. Ele tinha uma origem mestiça e, na época, ele não negava isso, não. Só que, historicamente, não se releva isso, não se coloca isso em primeiro plano. Mas a curiosidade para você aí: esse cara terminou o mandato e, na hora de passar a indicação para o próximo cara do Café com Leite, deu uma dor de cabeça enorme. Mas enorme. Porque esse cara vai acabar indicando um sucessor que não era o cara que São Paulo queria. E aí, meu amigo, vai ser uma dor de cabeça monstruosa. Por quê? O eleito vai ser um cara chamado Hermes da Fonseca. O Marechal Hermes, esse cara era sobrinho do Deodoro da Fonseca, antigo presidente lá da República da Espada. E por ser militar, os paulistas reclamavam muito da indicação dele. Ele era gaúcho, foi indicado com apoio de Minas. Os paulistas reclamavam muito da indicação dele porque falavam que esse cara era literalmente uma ameaça ao civilismo, porque ele poderia retomar a República da Espada. E aí São Paulo acabou rachando e indicando um outro cara, o Rui Barbosa, aquele cara do encilhamento, que nem era paulista, era baiano, mas São Paulo lança ele como candidato. O Rui Barbosa vai ser o candidato que vai defender a ideia paulista de civilismo, tanto que a campanha ficou conhecida como campanha civilista. Essa questão da campanha civilista é o nome que se dá exatamente à campanha do Rui Barbosa. Vai estar aqui, ó, grifadinho, ó, campanha civilista, tá? Essa campanha civilista é a campanha do Rui Barbosa para você entender que os civis não aceitariam militares no poder. Essa é a lógica. Essa era a mentalidade dos paulistas. Só que o Hermes da Fonseca vai ser candidato com a máquina pública. E com a máquina pública ele não tem como perder. Os jornais na época falavam que era uma disputa entre a espada, símbolo do Marechal, e a pena, símbolo do Rui Barbosa, porque ele era um advogado, um jurista. Daí a campanha da espada contra a pena, o Hermes da Fonseca contra o Rui Barbosa. Só que o Hermes da Fonseca tinha um padrinho muito forte, um senador do Rio Grande do Sul chamado Pinheiro Machado. E esse Pinheiro Machado era tão forte, que era o cara que basicamente mandava no Brasil, mesmo sem estar ali mandando. Muita gente brincava que o Pinheiro Machado era o cara que mandava, era a eminência parda, o verdadeiro poder, que ele fazia quem ele queria como presidente. E aí ele era um grande rival do Rui Barbosa, apoiou o Hermes da Fonseca e nesse momento o Hermes foi eleito. O Hermes é eleito e ele, ironicamente, começa ali com uma campanha de moralização que tenta afetar o Pinheiro Machado. Vou explicar por quê. Porque ele não queria ser visto como um fantoche do Pinheiro Machado. Então ele começou a fazer uma campanha que tentava, entre aspas, moralizar o processo eleitoral e enfraquecer um pouco esse poder do Pinheiro Machado de fazer presidentes. E ao mesmo tempo afetar São Paulo, que era a grande rival. Quando ele faz isso, essa política foi conhecida como política das salvações nacionais, ou política das salvações. Ele vai tentar então derrubar as oligarquias fiéis a São Paulo. Nessa eleição, nessa campanha civilista, teve uma racha, teve uma ruptura. Dá uma olhadinha aqui na ilustração que você tem. Olha só a campanha civilista e olha a brincadeira aqui, ó. Olha a ruptura. Olha só, Minas indo para um lado, São Paulo indo para o outro. De um lado aqui, ó, o Hermes, o militar, vindo para um lado, e do outro o Rui Barbosa, ó, indo para o outro. Tá vendo? Olha só, um com a espada e o outro com uma pena. Essa é a brincadeira que se fazia nas charges da época sobre essa disputa. É o Café com Leite tendo uma primeira ruptura, uma primeira racha. O Hermes foi eleito e queria prejudicar e enfraquecer São Paulo. O que ele vai fazer? Ele vai tentar derrubar as oligarquias que apoiavam São Paulo e em São Paulo ele não conseguiu mexer. Aí ele começou a mexer no Nordeste.
E aí começou a mexer no Nordeste, e isso afetava também o Pinheiro Machado, só que aí no Nordeste ele acabou mexendo no Ceará, numa família muito poderosa, a família Acioli, e gerou uma revolta lá, a Revolta de Juazeiro. Uma revolta que foi encabeçada por um padre, o padre Cícero Romão. Esse padre, o padre Cícero, esse homem aqui, ó, bonitinho nessa imagem, olha só, o padre Cícero, esse senhor aqui, esse cara era apelidado em Juazeiro de Coronel de Batina. Ele estava afastado das funções de padre dele porque ele tinha virado prefeito. E ele mandava na cidade mesmo antes de ser prefeito. Ele não tinha medo de ninguém, de nada. E esse cara, muito amigo dos Acioli, a família que foi tirada do poder no Ceará, ele vai falar para o governo o seguinte: ou vocês devolvem os Acioli ao poder, ou eu faço uma revolta aqui, que vocês vão se arrepender. Eu vou quebrar tudo. Vocês têm que devolver os Acioli ao poder. O governo do Rio de Janeiro ignorou. O Hermes da Fonseca vai olhar e falar: o que me falta agora? Um padre vir falar que vai se revoltar contra a gente. Sai fora, rapaz. E aí ninguém levou ele a sério. Pois ele fez uma revolta em Juazeiro, a chamada Revolta de Juazeiro, contra a política das salvações, onde ele vai conseguir derrubar o enviado do governo para o governo, o enviado do governo federal para o governo local, e vai conseguir retomar a família Acioli, vai restaurar a família Acioli no poder. Ele vai retomar o poder para os Acioli. Por quê? Porque ninguém queria lutar contra um cara que era visto como santo. O padre Cícero era visto pelo nordestino como santo ainda vivo. Diz a lenda que esse cara foi colocar a hóstia na boca de uma menina e a hóstia virou sangue na hora. E por conta disso, esse cara era visto como um santo vivo. Você vai querer lutar contra um santo vivo? Você vai querer lutar contra um cara que é visto como uma entidade? Você tá maluco, velho? Você é doido? Ninguém vai querer lutar contra ele. Obviamente. Então, resultado. Se ninguém vai querer lutar contra ele, o que você tem que pensar? Obviamente, nesse momento, o Nordeste inteiro vai apoiar o padre. As tropas do governo vão ter suporte e a família Acioli volta ao poder. Quando isso acontece, é o fracasso da política das salvações. Porque se o Hermes quis derrubar uma família e não conseguiu, que moral que ele tem? Ele está sem moral. Ele foi literalmente atropelado. E aí, no fim das contas, as famílias que ele tinha tentado derrubar acabam voltando ao poder e ficando tranquilas no poder. Tudo bem? Tem mais uma coisinha. Esse padre Cícero era tão forte que eu já aproveito a figura dele para te explicar um outro movimento. Um movimento que era atemporal na República Velha. Um movimento chamado cangaço. Só que eu uso o padre Cícero para explicar e fazer a ponte para o cangaço, por quê? Porque o padre Cícero ele teve uma influência muito grande no movimento do cangaço. Que influência? Deixa eu te explicar qual foi a influência, o que aconteceu. O padre Cícero ele era muito respeitado. Por ser um padre muito, muito poderoso, ele era muito respeitado. E esse cara, ele tinha o respeito, inclusive, dos cangaceiros, que era uma figura muito dúbia no Nordeste, porque eles eram vistos como vilões e heróis ao mesmo tempo. Alguns falavam que os cangaceiros eram vilões, porque eles matavam, invadiam a cidade, roubavam. Outros falavam que os caras eram heróis, porque eles davam dinheiro para a população mais pobre, eles ajudavam os necessitados. A grande questão é, não importa que posição você vai ter em relação ao cangaço, se ele é um movimento heróico ou vilânico. O grupo mais famoso do cangaço foi o grupo liderado pelo Virgulino Lampião. O Virgulino Lampião, esse senhor aqui, ó, numa imagem ao lado da mulher dele, a Maria Bonita, tá? O Lampião era visto como o rei do cangaço, um cara muito, muito violento contra os seus rivais, contra os seus inimigos. E o Lampião, ele sempre foi um cara que não aceitou ordem de ninguém. Ele só aceitava a ordem de quem ele respeitava. E um cara que ele respeitava era o padre Cícero. O padre Cícero era um cara que ele respeitava muito, muito mesmo. Tanto que conta uma história que um belo dia o Lampião chegou com um bando dele em Juazeiro, a cidade do padre Cícero. E o padre Cícero, todo mundo correu para a igreja, todo mundo foi se esconder na igreja, e o padre Cícero falou: o que está acontecendo? E aí os caras falaram assim: Padinho, é o Lampião. O Lampião tá vindo para pegar a gente. Ele, que Lampião o quê, rapaz? Tá maluco, Lampião? Você acha que eu tenho medo de Lampião? Vou resolver isso e agora? O Lampião entrou na igreja dele e chegou na frente do padre Cícero e ajoelhou para pedir a bênção. O padre Cícero pegou as costas da mão e deu uma bolacha na cara do Lampião, na frente da igreja inteira. E falou pro Lampião: levanta e vai embora. Você acha que eu sou homem de dar bênção para bandido e vagabundo? Que o Lampião pegou os homens dele, foi embora de Juazeiro e não roubou nada. Aí você entende o poder, a força que o padre Cícero tinha. Por isso o apelido Coronel de Batina. O cangaço continua existindo, mas lá em Juazeiro, sem chance, em hipótese alguma. O cangaço só vai terminar, na verdade, já no governo Vargas,
quando Vargas vai caçar os cangaceiros e eliminar todos que não queriam se entregar para ser presos, então acabam sendo mortos. O Movendo Cangaço, esse movimento de banditismo social do Nordeste, essa mítica que aparece no Nordeste, foi um movimento que foi atemporal, que começa, na verdade, no final do segundo reinado e que vai até o Vargas, com vários cangaceiros ali na história, mas o mais famoso, o Lampião. Tudo bem? Beleza? Além disso, além dessa questão, o Hermes da Fonseca teve um outro evento para resolver. O Hermes da Fonseca teve uma outra questão para solucionar, que foi a questão da revolta da Chibata. E, na verdade, essa ele teve que resolver logo no começo do governo dele. 1910, novembro, ele assumiu em novembro de 1910, em novembro estourou a revolta, lá no Rio de Janeiro. Por que ela estoura? Ela vai ter como líder um marinheiro negro, um cara chamado João Cândido. Esse cara aqui, ó, na imagem, o João Cândido, ele é o cara, o marinheiro negro que vai liderar e vai ganhar um apelido, o Almirante Negro. Por que ele vai ganhar um apelido de Almirante Negro? Porque não existia Almirante Negro. Não existia, na verdade, nem oficial negro. Os negros não conseguiam ascensão de patente na Marinha. Era impossível para eles. A ascensão de patente era feita por indicação, nenhum oficial indicava negro, acabou. Esses caras reclamavam que sem ascensão de patente não tinha aumento de salário. E aí os caras ficavam às vezes 10, 15 anos com o mesmo salário na Marinha. E muitos brancos que entravam depois deles conseguiam passar nas patentes porque eram brancos, só por isso, sem mérito nenhum. Essa era a grande reclamação. Esses caras reclamavam exatamente da situação que eles viviam, como eles se encontravam dentro da Marinha. E para piorar, eles ainda sofriam castigos físicos. Quando marinheiros cometiam delitos, eles eram presos, os brancos. Os negros, antes de serem presos, eles recebiam um castigo físico, que era chibatada no convés do navio, e depois eram presos. Olha só, chibatada. Você quer coisa que remete mais à época da escravidão no Brasil que isso? E foi exatamente por conta disso que estourou a revolta. Daí o nome Revolta da Chibata. Teve um marinheiro negro e um branco que começaram a brigar. Os dois estavam brigando, até aí, prende os dois. Briga na marinha, pega os dois, prisão nos dois. Só que o branco foi preso. O negro, antes de ser preso, foi ser chibatado. E ele acabou morrendo de tanta chibatada que ele leva. Isso deixou indignados os marinheiros, todos, não só os negros. E aí, liderados pelo marinheiro João Cândido, que se rebelou liderando aquele grupo, eles vão prender os oficiais dentro do navio e falar que eles só sairiam, só libertariam os oficiais, sairiam dali quando tivesse um acordo com o governo. Daí as revistas na época fizeram uma série de charges e caricaturas muito depreciativas do João Cândido. Olha só, a mais famosa na revista Careta, aqui ele colocado como se fosse um homem com traços de macaco, literalmente. Olha só, olha os marinheiros brancos e olha ele, pernas arqueadas, o pé com joanete, olha a postura, olha as orelhas, olha o lábio, ou seja, é uma postura quase não humana, é uma figura quase não humana. E aí ele como almirante, os marinheiros ali ironicamente batendo continência para ele, como se fosse uma inversão da coisa correta, era muito complicado de um militar, o Hermes da Fonseca, falar que não sabia da condição da Marinha. Então, esses caras estão brigando por uma coisa que é direito deles. Eles estão contra os castigos físicos e a desigualdade racial. Para piorar, eles não estão brigando por algo que eles não têm. Eles estão brigando pela aplicação da lei. Porque já era a lei que você não podia ter discriminação entre brancos e negros no Brasil, você não tinha um sistema segregador. E você não podia ter castigo físico na Marinha, mas era aplicado. Nesse momento, eles vão falar que eles só vão acabar com a revolta quando o governo negociar. E aí o governo vai fazer um acordo pelo fim da revolta. Que acordo? Fim dos castigos físicos prometidos pelo governo. E aí o governo fala, não vai ter mais mesmo, e não teve. Realmente isso aí acabou. Segundo, mudança na promoção de patente. Você vai acabar, você vai mudar o processo de mudança de ascensão de patente. Você vai ter agora um sistema de prova. Você continuava excluindo os negros porque muitos eram analfabetos e não conseguiam passar nas provas, mas você agora abriu o precedente para ele poder fazer. Os negros que eram alfabetizados poderiam fazer a prova de ascensão de patente sem problema. E eles pediram anistia, ou seja, os envolvidos na revolta não iam ser julgados. Só que eles foram traídos. Eles foram literalmente traídos. Porque o governo falou que sim, mas depois que a revolta acabou, que os oficiais foram soltos, o navio foi invadido e os marinheiros foram presos. Alguns foram literalmente mandados para o exílio, outros foram degradados numa ilha chamada Ilha das Cobras e abandonados lá, outros foram expulsos da marinha, e foi assim que terminou, com um grande acordo pelo fim dos castigos físicos, mas com a traição da anistia e a prisão dos envolvidos. Ok? Beleza?
O governo dele foi bem agitado, bem conturbado, e ele vai ter que passar o poder para o próximo presidente. E o próximo presidente é um senhor chamado Venceslau Braz. E aí vamos sacar o que acontece aí no governo Venceslau Braz. Durante o governo Venceslau Braz, o Venceslau Braz vai governar exatamente o período, e aí vamos fazer um acerto aqui, o Venceslau Braz vai governar exatamente o período, que é o período da Primeira Guerra. Se é o período da Primeira Guerra, o governo dele vai de 1914 a 18. E aí o governo Venceslau Braz, na Primeira Guerra Mundial, vai encaixar direitinho, certinho, tá, dentro desse governo, o momento da guerra. A guerra começa, vai até novembro, literalmente, a Primeira Guerra acaba dia 11/11 de 18, e o governo dele acaba 15/11, é quase sincronizado. Então ele governou o Brasil basicamente o tempo todo de guerra. E aí você fala, o Brasil foi para a guerra? O Brasil acabou entrando na guerra por conta de naufrágio de navios brasileiros de carga, e aí supostamente atacados por submarinos alemães, e a gente acabou entrando na guerra. Mas a gente entrou na guerra com um auxílio de médico. A gente não queria mandar tropa militar, então a gente mandou auxílio médico, tá? E um navio ali para fazer a proteção de outros navios na costa norte da África, onde aconteceu a chamada Batalha das Toninhas, onde o Brasil acabou bombardeando golfinhos. Daí essa ilustração bonitinha aqui, ó, do soldado brasileiro contra um golfinho. Por quê? Porque a Alemanha tinha acabado de inventar o submarino e os brasileiros não sabiam como combater isso. Simplesmente falavam para o Brasil, ó, fica esperto, meu. Apareceu uma mancha na água, manda a bala porque é submarino alemão. O que aconteceu então? Adivinha? O Brasil viu uma mancha na água, os marinheiros desesperados apontaram o canhão para baixo e bombardearam. O Brasil bombardeou um cardume de golfinho. A gente, na guerra, realmente não teve participação efetiva. Tá? A gente manda médico e vai fazer escolta de navios ali. Não foi muito funcional. E para piorar, a gente na guerra acabou ainda tendo contato com a gripe espanhola, que já existia no Brasil, tá? Mas acabou sendo agravada por conta da volta desses militares que tinham pego a doença e ajudou a disseminar essa doença no Brasil. Olha que situação. E na mesma época da Primeira Guerra, que o Brasil não participa militarmente, como eu te falei, o Brasil vai ser afetado economicamente. Porque eu te falei que o Brasil precisava importar um monte de coisa. E o Brasil não consegue mais importar nada por um motivo simples. A indústria que o Brasil compra é basicamente europeia e norte-americana, e os caras estão envolvidos na guerra. Resultado, o Brasil vai ter nesse momento um surto industrial justamente porque o Brasil precisa ter uma indústria de substituição. A gente precisa substituir as importações. Presta atenção, o Brasil já estava vindo num processo de industrialização há algum tempo, mas aqui a gente vai ter que acelerar esse processo para substituir as importações que a gente vai ficar sem. E aí é a chance de você desenvolver realmente a indústria no país. A gente vai conseguir fazer isso. Alguns frutos vão muito vindouros em São Paulo. São Paulo vai ter frutos muito concretos. Por exemplo, você tem ali empresas até hoje que nascem nesse momento. A Papais, a fábrica de cadeado, um imigrante italiano que era ferreiro, fazia fechadura e que nesse momento ganhou muito dinheiro com isso. Tá? Você vai ter a Santa Marina, a fábrica de vidros e porcelana, que nasce na Barra Funda e que está no mesmo lugar até hoje, na cidade de São Paulo. E você vai ter um outro cara, um imigrante italiano, um conde que veio para o Brasil, muito rico, um cara chamado Francesco Matarazzo, que vai ajudar muito no desenvolvimento da cidade e vai investir muito em alguns setores industriais. Então a cidade vai ter alguns frutos, vai crescer. Só que a cidade também começa a ter problemas de cidade que tem indústria. Ou seja, o Brasil não passou pelo que a Europa inteira passa, de desenvolvimento da indústria, movimentos operários e aí as greves. Não, a gente já ganhou um combo tudo junto, porque o nosso processo foi muito intenso. Então a gente tem que industrializar, ao mesmo tempo a gente está trazendo imigrante da Europa que não quer ficar na guerra, veio um monte de espanhol e italiano para o Brasil, e esses caras no Brasil já tinham consciência operária. Então o Brasil desenvolve a indústria e ao mesmo tempo ganha um movimento sindicalista. É tudo junto. Esses bairros operários, principalmente em São Paulo, a região do Brás, Bexiga, Barra Funda, a região central, tá? Eles vão estar abarrotados de operários que são sindicalizados e que lutam pelos seus direitos. Esses operários europeus, principalmente, como falei, italianos e espanhóis, não aceitavam a exploração e tinham inspiração do movimento anarquista, do que eles chamavam de anarcossindicalismo. E eles vão organizar a maior greve da história do Brasil, a Greve Geral de 1917. Essa Greve Geral de 17, em São Paulo, ela é icônica. Ela parou a cidade de São Paulo. Ela está lutando contra a alta no custo de vida. Olha só aqui, ó, os grevistas.
na frente de uma fábrica, parados, todos ouvindo um discurso. Olha a obra que trata bem essa zona operária de São Paulo, Brás, Bexiga e Barra Funda, tá? Do Antônio de Alcântara Machado, onde ele vai literalmente ser um dos caras que era um grande dono de indústria também, na região ali da zona leste da cidade de São Paulo, na região da Moca, e a família dele muito poderosa, ele vai poder ali, como um cara ilustrado, escrever sobre o assunto. Então você tem tudo isso retratado ali, meio que mostrando a realidade da cidade de São Paulo nesse momento, que vai viver um caos que a Europa, a Inglaterra vivia. Ou seja, a indústria em São Paulo estava vindo num processo muito acelerado e estava vindo tudo junto. O crescimento da indústria e as greves. Só que o Brasil não sabia lidar com greve. O Brasil não tinha ideia nenhuma. O Brasil, inclusive, teve que começar a usar a Lei Adolfo Gordo, que era uma lei que existia já há quase 10 anos, que dizia que qualquer imigrante visto em ações contra o governo ia ser automaticamente extraditado. Muitos italianos e espanhóis acabam sendo presos e ameaçados com essa lei. Então o movimento grevista vai começar a arrefecer, vai começar a esfriar um pouco por conta disso. O governo vai reprimir esse movimento e a greve, na verdade, só acaba depois de muita pancadaria entre grevistas, sindicalistas e polícia ali na cidade de São Paulo. A greve só vai acabar por conta de acordos feitos entre patrões e operários. Não teve participação do governo, é patrão e operário. Presta atenção, patrão e operário sem governo significa que não tem lei trabalhista. E aí você está percebendo que tem uma brecha aí, tem um gap, tem um espaço vazio. O cara que perceber que se ele vir com essa plataforma de fazer leis para trabalhador, de entender o cara da cidade como um cara importante, ele está pensando na frente, ele está pensando no futuro. Sabe quem é o cara que vai pensar nisso? Getúlio Vargas, que está enxergando todo esse quadro e que vai preparar uma política que é baseada na população urbana e não mais no latifúndio, na parte agrária do país. É um cara que vai começar a mudar a cara do Brasil, porque ele está enxergando essas questões que já estão aparecendo aí. A greve vai ser dizimada, os acordos são feitos para aumentos de salário. Não é a última greve do Brasil, depois vai ter greve em 19, em 21, em 22. Toda vez que o salário tinha uma disparidade muito grande, principalmente por conta daquela caixa de conversão que desvalorizava a moeda, você tinha greve. Os grevistas eram vistos como manifestantes baderneiros. O governo tratava os caras com a polícia, não com acordo. Como eu te falei, não tinha lei trabalhista. Essas leis só vão surgir com Vargas. Ok? Belezinha? O outro evento que acontece na mão do Venceslau Braz é um movimento que lembra muito Canudos, que é muito comparado a Canudos, que é a Revolta do Contestado entre 1912 e 16. A Revolta do Contestado é uma revolta que vai acontecer entre o Paraná e Santa Catarina. Deixa eu arrumar aqui de novo a data do nosso digníssimo governo de 14 a 18. E aí a Revolta do Contestado vai estar acontecendo ali por quê? Vamos lá. Contestado. O que acontece no contestado? Por que chama contestado? Para pensar. Por que o movimento vai chamar Revolta do Contestado? Porque era um terreno contestado por 2 estados. Era uma área de litígio entre Paraná e Santa Catarina, que é essa área aqui, ó, tá? Essa área roxinha aqui. Ah, pô, professor, mas por quê? Na verdade, essa área roxinha, essa área laranja, era uma área do oeste de Santa Catarina e do Paraná, que eles brigavam muito para saber quem era o dono. E por conta disso, tá, os estados ali durante um tempo ficaram ali nessa disputa. Por isso era uma região contestada, daí o nome. Só que essa região ia ganhar um atrativo econômico muito forte, que era a construção de uma ferrovia que ia sair de São Paulo e ir até Porto Alegre. Tá vendo esse trecho vermelhinho aqui no mapa? Ó? São Paulo até Porto Alegre. Essa estrada seria fundamental para o comércio local. E aí os 2 estados vão chegar num acordo para saber ali de quem é cada região, vão definir ali bonitinho. Só que sempre foi uma região que não teve desenvolvimento econômico, que era abandonada, que vivia de erva mate e pinhão. Meu, esses caras não tinham uma expressão econômica, só que nesse momento eles passam a ter relevância. Eles vão ser uma área onde o desenvolvimento vai estar chegando. E essa construção da estrada de ferro demandava passar por uma série de vilarejos, tá? Vilarejos ali na região, que não queriam ser destruídos, obviamente. Era a área do contestado ameaçada. Nessa região muito pobre, muito carente, existia uma figura messiânica, um líder, um beato, igualzinho ao Antônio Conselheiro, um cara chamado José Maria. Esse cara aqui, ó, nesse retrato meio borrado,
E esse Zé Maria, ele criou um movimento messiânico na região, nas várias vilas locais, falando que se eles vivessem ali dentro da moral católica correta, que eles iam ser salvos, que voltaria um Salvador, um Messias. Lembra que lá em Canudos os caras falavam de Dom Sebastião. Aqui eles falavam que ia ser o Carlos Magno. Carlos Magno, mano. O cara que foi coroado imperador do Império Carolíngio no ano de 800, no Sacro Império Romano-Germano, no ano de 800 DC, está sendo citado aqui como Salvador que ia voltar. Um cara que ia atravessar 1.100 anos de história para salvar o povo oprimido no Paraná e Santa Catarina. Ah, mano, não ferra, né? Não força. Aí não dá. Foi o que aconteceu. A pregação era essa, tanto que se criou uma guarda armada para proteger o líder, no caso Zé Maria, e que depois seria a guarda que protegeria esse líder que voltaria. Mano, eram os pares de França. E aí era um grupo armado de homens, dos homens mais valentes que iam proteger os líderes. Olha que viagem. Tá? Esse cara, inclusive, forçava as menininhas a ficarem de roupa branca, as meninas virgens, para que quando esses cavaleiros do Carlos Magno e o Carlos Magno voltassem, eles pudessem casar com essas moças e criar uma linhagem de sangue real, salvando todo mundo ali. Olha aonde foi essa história. Só que é um grupo que está atrapalhando o desenvolvimento do progresso. É um grupo que está atrapalhando a construção de uma ferrovia. Porque eles não queriam perder a casa deles e a terra deles para a ferrovia. Eles vão se armar e lutar contra o governo. O governo não vai dar a mínima hipótese desses caras resistirem como fez em Canudos. Não há hipótese. O governo aqui vai ser muito pontual. O governo vai massacrar esses caras. É a primeira vez que o governo brasileiro usa avião no Brasil oficialmente. E a gente usou para bombardear a região da mata onde esses caras se escondiam e tirar esses caras da mata. O movimento é massacrado, o governo vai acabar com a resistência desses caras e pôr um ponto final. De novo, é aquela história dos dois Brasis. Um Brasil que quer ser Europa, civilizado, desenvolvido, e um Brasil que é o Brasil de verdade. Esse Brasil aí que é o Brasil místico, messiânico, rural. O governo vai eliminar essa revolta, vai pôr um ponto final no contestado, vai massacrar a população local e no fim das contas, você quer saber? Essa ferrovia nem saiu, nem foi concluída. Olha só. O governo do Venceslau Braz acaba cheio de agito e ele vai ter que passar o poder para o próximo presidente. Mas isso aí é um assunto que a gente vê os 3 últimos presidentes, a gente vai analisar só na próxima videoaula, beleza? Bom, espero ter sido claro com vocês. Um grande abraço, até mais.